Olha, teve a eliminação em A Fazenda que quebrou recorde, mas por quê? Nessa análise do Opa News BR, a gente vai desvendar os números e, claro, as polêmicas por trás da saída do Fernando Sampaio. Se você curte ficar por dentro de tudo assim, já se inscreve aí no canal. Então, vamos mergulhar nisso. Para entender essa história toda, a gente tem que começar por aqui, por esse número, 15,63%. Essa foi a porcentagem assim baixíssima de votos que o Fernando Sampaio recebeu para ficar no jogo. É chocante, né? Gente, isso aqui não foi uma eliminação qualquer, não. Foi uma rejeição histórica do público. Um recado bem claro. Mas a grande pergunta é, como é que as coisas chegaram nesse ponto, hein? Para a gente entender direitinho, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, o tamanho dessa rejeição recorde. Depois, as razões, a polêmica toda. A gente vai ver a reação dele depois que saiu, a festa que fizeram lá dentro, que foi algo inédito. E no final, a gente amarra tudo para entender o veredito do público. Beleza, vamos começar então pela rejeição recorde. Para a gente ter uma noção do tamanho do estrago, vamos botar esses 15,63% em perspectiva. Olha só esse gráfico. Quando a gente compara com os outros eliminados da temporada, fica ainda mais claro. O Fernando teve bem menos votos para ficar do que a Renata Muller e o Guilherme Buri. Foi tipo muito menos. A mensagem do público não podia ser mais direta. Ok, o número a gente já viu que foi baixo, mas agora vem a parte mais importante. Por quê? O que explica uma rejeição tão grande assim? Vamos mergulhar nas razões dessa polêmica toda. A resposta para essa pergunta não é uma coisa só, não. Foram vários fatores, várias atitudes dele lá dentro da casa que foram se somando e levaram a esse resultado. Então, o que se aponta como os principais motivos são basicamente estes 5. Primeiro, ele perdia paciência muito fácil, era uma gritaria constante. Segundo, parecia que ele não tinha uma estratégia de jogo, não formava alianças. Outro ponto bem criticado, ele sempre parecia crescer para cima das mulheres nas discussões. Além disso, o desempenho dele nas provas era bem fraco. E para fechar, ele ia a extremos nos conflitos, tipo aquela vez que ele jogou água na Tamires Assis. Foi um combo de coisas, né? E se o jogo dele lá dentro foi intenso, a reação dele aqui fora, depois de eliminado, nossa, foi tudo menos calma. A entrevista que ele deu foi, assim, bem explosiva e mostrou exatamente o que ele pensava sobre o jogo e a saída dele. Olha só o que ele falou com todas as letras. Eu me arrependo de não ter dado um soco na boca dele e ter sido expulso. Teria preferido ser expulso a sair por uma velha maluca como a Ioná. Pesado, né? Ele basicamente disse que preferia ter sido expulso por agressão contra o Nizam do que ter saído pelo voto do público. E não parou por aí, não. A frustração dele se virou contra a produção do programa. Ele disse: "O problema é com vocês, os editores do programa. Nunca mais participarei de um reality show." Ou seja, ele acusou a edição de manipular a imagem dele, de não mostrar o lado mais calmo e ainda jurou que nunca mais pisa num reality. Ok, então enquanto o Fernando estava aqui fora, revoltado, criticando todo mundo, lá dentro da sede a história era bem diferente. E essa reação da casa mostra perfeitamente a divisão que ele causou lá dentro. De um lado, a gente tem a versão do Fernando, Ele disse que foi vítima de uma história falsa, criada por 3 mulheres, de que ele é uma pessoa agressiva. Mas do outro lado, a reação na casa foi de festa. Foi uma comemoração com clima de final de campeonato, sabe? A Gabi Spanik chegou a chorar e gritar "Obrigada, Brasil". É um contraste e tanto. E talvez o momento que resume tudo isso foi quando a Ioná, que estava na roça com ele, voltou para casa. Ela abriu a porta, olhou para todo mundo e a primeira palavra que ela disse foi justiça. E aí, claro, foi aplaudida por vários dos outros participantes. Bem simbólico. Certo. Agora que a gente viu a votação, os motivos, a reação dele e a reação da casa, como é que a gente junta todas essas peças? Vamos conectar os pontos para entender o veredito final do público. O caminho para a eliminação dele foi meio que uma escadinha. Começou com um conflito constante. Ele vivia em discussões intensas, gritava, jogou água. Isso levou a passo 2, o isolamento. Ele não fez alianças fortes e acabou criando muitos adversários. Com isso veio o passo 3, a percepção negativa do público, que começou a ver ele como agressivo e sem jogo. E o resultado final, o passo 4, a rejeição recorde. O público deu o recado com aqueles 15,63%. Fica claro que nesse jogo, o jeito que a pessoa se relaciona com os outros é tão importante quanto ter uma boa estratégia. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, Estratégia ou temperamento? O que realmente elimina uma pessoa do jogo? Fica aí a reflexão.
Bom, essa foi a nossa análise aqui no Opa News BR sobre a saída do Fernando Sampaio. Para acompanhar as próximas, já sabe, não deixa de se inscrever no canal. A gente se vê na próxima.